Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jota, colaborador da escola EDS, a Escola do Saber da Igreja do Evangelho Quadrangular Templo da Restauração. Mais uma vez, estamos aqui dando continuidade à série de estudos sobre as parábolas de Jesus. E hoje vamos falar um pouco sobre a parábola do servo fiel e prudente. Não saia daí, volto já. Meus irmãos, esta parábola, a parábola do servo fiel e prudente, está dentro de um contexto muito interessante. O capítulo 24 de Mateus traz o sermão profético. E Jesus, em resposta a algumas perguntas, traz o seu ensinamento através desta pequena parábola. Mas qual contexto é esse? Vamos entender esse contexto. Jesus, ao sair do templo, isso está lá no versículo 1 do capítulo 24 de Mateus. Jesus, ao sair do templo, os seus discípulos mostram a ele todas aquelas construções e Jesus simplesmente diz: estão vendo estas construções? Não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Posteriormente, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, durante o seu ensinamento, os discípulos aproximam-se dele e perguntam: Senhor, quando que sucederão tais coisas? E esta parábola é uma das respostas que Jesus dá aos seus discípulos. Esta parábola nós temos aqui a exortação à vigilância. Nós temos aqui a preparação do julgamento. E é importante observar cada elemento desta parábola. Nós temos o elemento do servo, nós temos o elemento do Senhor, os conservos e os bens materiais e bens espirituais. Nessa pequena parábola, nessa pequena narrativa, quem é o Senhor? Quem é o servo? Quem são os conservos? Quem são os bens? Profeticamente falando, podemos nos identificar nessa parábola. O servo sou eu, é você, somos nós. Os conservos são aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Esses são os conservos. Quem é o Senhor? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os bens? Ou o que são os bens? As coisas materiais que nós temos e os bens espirituais. O nosso espírito, os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa consciência. São nossos bens espirituais. Esta parábola, esta pequena narrativa do servo fiel e prudente, nos traz ensinamentos importantes. Além da exortação, da vigilância, do preparo para o dia do julgamento, o Senhor Jesus nos aponta 3 outros aspectos aqui. Se pararmos para observar bem, nós podemos depreender dessa narrativa 3 coisas. A primeira delas, santificação. A segunda delas é a mordomia cristã, ou a gestão, a administração. E o terceiro ponto é sobre responsabilidade. Vamos voltar lá em santificação. Vamos entender o que é santificação. O que você entende sobre santificação, ser santo? Nada mais é do que uma vida em obediência ao Senhor. É uma escolha voluntária em apartar-se do pecado. Não é responsabilidade de Deus, é nossa responsabilidade ter uma vida santa sob a vontade de Deus. Isto é santificação. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, em sua primeira carta aos Coríntios, ele define bem o que é santificação. Nos seguintes versículos, vamos identificar aqui, vamos fazer a leitura. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Fala assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então aqui nós temos a definição de santificação, que muitas pessoas têm na cabeça que santificação é se isolar, se afastar das pessoas, e não é isso. Então Paulo aqui, com esse ensinamento, nos traz o que é santificação, reafirmando que santificação não é isolamento. Não é? E os coríntios, lembrando bem aqui, os coríntios, eles interpretaram de maneira incorreta essas orientações de Paulo. Esses coríntios convertidos, eles se afastaram dos cidadãos não convertidos, procurando assim se afastarem do pecado mundano. Se a gente tem procedimento incorreto, se a gente toma atitudes incorretas, coisas piores acontecerão. As consequências serão piores, por assim dizer, não é? Mas então, nos primeiros séculos da igreja cristã, muitas pessoas se isolaram, começaram a se isolar, foram morar no deserto, em cavernas, se afastando da sociedade, onde o surgimento dos eremitas. O que são os eremitas? O que eram os eremitas? Eram aquelas pessoas que viviam no deserto, viviam em cavernas, afastadas da sociedade, no sentido de que entendiam que aquele cenário em que viviam naquele momento os afastavam da pureza, os afastavam da presença de Deus. Então preferiam viver isolados. E depois, em seguida, surgiram os mosteiros, os conventos, comunidades de pessoas, formados por comunidades de pessoas, homens, mulheres, que se afastaram da sociedade buscando uma vida em santidade. Mas a história mostrou que estavam errados. O pecado começou a atormentar os eremitas, a corrupção invadiu os mosteiros, os conventos, as igrejas. Então, é necessário que a igreja entenda o real significado de santidade, principalmente hoje, nos dias atuais, em que nós temos valores relativistas, tudo é relativo, uma tentativa de derrubar a verdade absoluta. Então, compete entender o que é santificação. Ter uma vida em obediência à vontade de Deus. É um ato voluntário. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Então, ser fiel e prudente, como diz a narrativa, faz parte do processo de santificação, que começa no ato da conversão e será completo na glorificação. Bom, o segundo ponto que eu disse, que eu citei anteriormente, foi a mordomia cristã. Quando falar de mordomia aqui, nós vamos entender gestão, administração, ok? Mas onde nós vemos mordomia aqui? Veja bem o que diz a parábola. Confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então nós vamos administrar o cuidado aos conservos ao seu tempo adequado. Dar-lhes o sustento. Que sustento? É o sustento físico, o alimento espiritual, adequadamente. Então nós precisamos organizar, administrar, gerir esse processo, esse ato. Então aqui nós temos a mordomia cristã. E em nossas vidas, a mordomia cristã vai aplicar em sua totalidade. Temos que gerir, temos que administrar a nossa vida não de acordo com a nossa vontade. Enquanto cristãos entendemos assim, mas enquanto a vontade de Deus, o nosso Senhor. Governar o nosso tempo, aproveitar bem o nosso tempo, priorizar as coisas de Deus em nossas vidas, gerenciar as nossas atitudes,
o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso pensar, para que possamos semear adequadamente, gerenciar os nossos bens espirituais. Que bens espirituais? As nossas palavras, os nossos pensamentos, alimentar o nosso espírito de um alimento saudável, ler a palavra, ler a Bíblia todos os dias, ter um momento com Deus, o devocional com Deus. Assim nós vamos alimentar o nosso espírito, aprender da palavra do Senhor, para que nós possamos alimentar os nossos conservos. Então essa é a mordomia que temos que ter. A mordomia financeira, sim. A mordomia dos nossos bens materiais também é importante para que tenhamos uma vida condizente. Então, a mordomia cristã vai trabalhar nesse sentido. E o terceiro ponto, para não alongarmos aqui o estudo, porque o propósito aqui é um esclarecimento objetivo e não muito prolongado. E o terceiro ponto que podemos enxergar aqui nessa pequena narrativa é responsabilidade. Veja o que fala a parábola. Finalzinho, fala assim: confiará todos os seus bens. O Senhor, ao retornar, observando que o seu servo andou na linha, vamos dizer assim, teve a sua vida reta, confiará todos os seus bens. Já imaginou, meu irmão, minha irmã? O Senhor Jesus nos confiando todos os seus bens? Meu Deus, que grande oportunidade! Que bênção, que bênção! E que bens são esses? Os bens da bem-aventurança, os bens da honestidade, os bens do andar reto, os bens da virtude, os bens do bem, do amor incondicional. Então, para finalizar o nosso estudo, eu chamo a todos vocês a refletir sobre essa pequena parábola nesse sentido, no sentido da santificação, de ter uma vida santa, reta, ou seja, separada, apartada do pecado. A nossa pastora sempre diz, em suas pregações, eu observo muito isso, ela sempre diz: olha, nós somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado. Vamos observar também, meus queridos, a mordomia cristã, como administrar a nossa vida enquanto diante do Senhor. E, por último, a nossa responsabilidade, que envolve também o nosso compromisso com Deus. Então fica aí essa pequena reflexão sobre esta parábola. Eu sei que a parábola é assunto para mais de uma hora, porque é muita coisa que podemos depreender dessa narrativa. E fica o convite para que vocês continuem conosco, assistindo às videoaulas toda semana e com o coração aberto para o aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima semana.